A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou a irmã Rosilene, moro no Rio Grande do Norte, Natal, e me congrego na Assembleia de Deus. Aceitei a Jesus quando eu tinha 20 e poucos anos. Tinha 2 filhos pequenos e meu casamento ia muito bem, obrigado. Meu marido e eu nos dávamos muito bem, mas éramos muito mundanos. Gostávamos de sair, viajar para pular carnaval, comemorar o ano novo e etc. Isso tudo com a família e amigos. Bebíamos socialmente, mas bebíamos. Eu procurava sempre estar bem arrumada quando saía com meu marido. E eu gostava de roupas pequenas, mini shorts, mini saias, tops. Até porque nós gostávamos muito de andar em praias. Então, minhas roupas eram sempre muito poucas. E meu marido gostava também que eu me vestisse daquela maneira. Ele gostava de me expor, de me exibir. Nas reuniões de família, todo mundo sempre elogiava minha beleza, meu corpo, minha roupa. Até porque eu já tinha 2 filhos pequenos, mas fazia questão de me vestir como uma menininha. Eu via que meu marido inchava, se orgulhava quando alguém me elogiava. Nós éramos razoavelmente felizes. Não éramos totalmente felizes porque havia um problema. Assim como ele gostava de olhar para mim e me ver sempre seminua e enfeitada, ele gostava de olhar também para as outras mulheres. Por isso eu estava sempre inovando, me excedendo, arrumando novidades em roupas da moda, acessórios, etc. Meu cabelo eu estava sempre mudando a cor, mudando o corte. Eu gastava uma grana com isso e nunca me sentia segura. Se ele me traía, não sei, nunca soube, mas nós tínhamos nossas tensões. Mas eu me converti assim. Um belo dia, lavando pratos e ouvindo rádio, ouvi uma propaganda de uma igreja chamando para uma cruzada na rua. Senti algo no meu coração. Uma alegria, como se aquilo fosse um chamado, alguma coisa que eu precisava ir lá para ver. E era perto da minha casa, não ia me dar trabalho nenhum, na praça. E lá pelas 7 horas, chamei meu esposo para ir comigo. Ele não quis, estava vendo futebol e bebendo cerveja. Eu fui então com meus 2 filhos. Ficamos sentados na praça ouvindo os louvores e comendo pipoca. Fiquei de longe, porque tinha muito crente ali, vestidos como umas múmias. Era isso que eu achava deles. Mas eu não me sentia bem em chegar perto daquela gente. Então fiquei só de longe. Também porque eu olhava para mim e olhava para o meu short, parecia mais uma calcinha. Todos os meus shorts eram assim. Eu gostava de andar assim. Shorts jeans, bem curtos, desfiados, na moda. Começavam embaixo do umbigo e terminava quase perto das virilhas. Porque eu gostava de exibir as coxas. Então, aquela distância era confortável para mim. Não queria ninguém me julgando. Com o passar do tempo, ouvindo louvores, pensei, de boa, nada demais, perdi meu tempo vindo aqui. Só que, quando um pastor lá começou a pregar, eu me abalei. Ele falava e a voz dele parecia que ecoava dentro de mim. Ele falava de Jesus, dizia que Jesus era paz, era descanso, ele era o príncipe da paz, ele era quem dava a verdadeira paz. Automaticamente eu percebi que eu não tinha paz. Só aflição, perturbação, por estar em uma constante e eterna competição. Percebi como eu estava cansada da minha vida, de competir com as outras mulheres, cuja beleza eu nunca alcançaria, disputando a atenção do meu marido. Comecei então a chorar,
Senti um cansaço imenso, um peso nas costas. Chorei e me senti ridícula, uma palhaça. Com minha maquiagem, meus brincos enormes, eu percebi que aquela não era eu. Era uma personagem que eu estava montando para agradar meu marido e os outros. E era muito cansativo tudo aquilo. Então, ali, cansada, eu cheguei a uma conclusão. Desisti de lutar, de tentar ser quem eu não era, nem nunca seria. E quis procurar saber quem eu era, onde estava escondida a verdadeira Rosilene. Porque eu entendi que existia um poder que poderia me dar descanso, paz, uma paz que eu não tinha. E naquele momento eu desejei ardentemente aquela paz de que aquele homem estava falando. Voltei para casa, aos prantos. No outro dia, fui ao centro da cidade, passear, comprar umas coisas de cozinha e aproveitei e comprei uma Bíblia. Comecei então a ler essa Bíblia e à medida que eu lia, eu era inundada com uma força, uma alegria, uma independência. Algo ia me preenchendo. Me tornei mais mansa, mais calada, mais centrada, porque eu mesma falava palavrões pelos cotovelos e gostava muito de estar nas calçadas, fofocando com os vizinhos, falando da vida alheia. Eu sabia de tudo sobre a vida de todos os vizinhos. Se quisesse saber, era só me perguntar. Porém, eu sumi de lá, sumi das calçadas. Minha vida mudou. Depois de fazer as minhas obrigações de casa, com o meu marido e meus filhos, e depois que todos dormiam, eu estava lá, com a minha Bíblia. Era um achado, uma descoberta para mim, uma vida nova. Terminei de ler a Bíblia completa em poucos meses. Quando terminei, percebi que saía para a padaria sem pôr os brincos. Eles não me faziam mais falta. Percebi também que já faziam semanas que eu não ia mais à manicure. E também que a raiz do meu cabelo natural estava crescida. Mesmo assim, eu me olhava no espelho e via uma luz diferente no meu rosto. Me vi muito linda. Um dia, uma amiga veio lá em casa pedir um short emprestado, um daqueles curtíssimos que eu adorava, e eu tinha muitos. Então, peguei todos, pus num saco e dei a ela, e falei assim: toma para você, de presente, não quero mais não. Ela se assustou, mas foi embora, rapidinho e morrendo de feliz. Não quis nem saber por que é que eu fiz aquilo, nem perguntou. Acho que ela teve medo que eu mudasse de ideia, porque eram todos muito caros e de marca. Hoje eu entendo que eu não deveria ter dado para ela. Devia sim ter jogado fora, mas naquele tempo eu não pensei, só queria me livrar. E comecei a usar roupas mais vestidas, com mais pano. Foi aí que vi que já era hora de comprar uma saia. Aí encontrei uma igreja perto da minha casa, comecei a frequentar, comecei a me afeiçoar aos irmãos, comecei a levar meus filhos também, logo eles foram inseridos no grupo de crianças. E foi assim que meus filhos e eu ingressamos na igreja. Só que Satanás não ficou conformado com isso e começou a usar meu marido contra mim. Aí, irmã, começou a minha batalha. Ele implicava com o horário do culto, que as crianças tinham que dormir cedo, que a janta dele tinha que sair cedo e que ele não queria jantar sozinho, etc, etc, e que isso e que aquilo. Na verdade, nada daquilo a gente fazia. As crianças sempre dormiam muito tarde e ele só jantava quase 10 horas da noite e mais, só jantava na frente da TV, nunca jantava em família. Mas depois ele começou a piorar. Começou a me acusar de estar namorando com o pastor. Chegou a ir me buscar depois do culto algumas vezes, vermelho de raiva, e eu morrendo de medo que ele desse algum escândalo na frente da igreja e me fizesse passar vergonha.
Não foi nenhuma nem duas vezes que ele fez isso. E eu só pedia misericórdia ao Senhor. Com o passar do tempo, ele foi implicando mais comigo. Tudo eu fazia para ele não se irritar. Comecei a caprichar mais na lavagem da roupa, na engomação da roupa. Comecei a caprichar no tempero da comida. Enfim, eu andava pisando em ovos, tomava cuidado quando ia falar com ele e fazia tudo para agradar. Sempre na vigilância. Só que chegou o final do ano. Lá vem Natal e lá vem Ano Novo. E lá vem também a festa na casa dos parentes, dos conhecidos. E então, já no começo do mês de dezembro, ele começou. Tá aí o dinheiro das compras, ele dizia. E tá aí o dinheiro para sua roupa nova. E para a cabeleireira e tudo mais. Já está bom dessa brincadeira de andar como uma velha. Vá se ajeitar, porque eu não vou andar com uma mocoronga, não. Eu tremia, irmã, e entrei em oração. Eu já sabia que ele não aprovava a minha conversão e o meu novo jeito de se vestir. Mas até ali ele nunca tinha dito nada. Então, entrei mesmo em oração e jejum. Meu cabelo já estava horrível mesmo, estava metade loiro e metade preto. O mês todo ele passou me cobrando isso, perguntando se eu já havia marcado uma hora no cabeleireiro, se eu já havia comprado algo para o final do ano, que tipo de roupa eu estava planejando comprar. E também ele ficava se oferecendo para ir comigo na loja comprar. Então ele ficava insistindo nisso, principalmente na questão do cabelo. Por outro lado, eu começava a pensar em todas as mulheres bonitas que iam estar nessas festas que nós iríamos, e como meu marido iria olhar para elas e desejá-las, e o que as pessoas iriam falar de mim. Quase entrei em parafuso pensando nisso. Tinha vezes que até pensava em fazer logo tudo o que ele pedia, só para acabar com aquele sofrimento. Porém, eu estava em novidade de vida. Eu não queria fazer nada que interrompesse a minha alegria com Deus. Eu estava espiritualmente feliz. Um dia ele falou na cara de pau, me afrontando mesmo. Você tem que se cuidar. Estou avisando, viu? Tem muita mulher bonita dando em cima de mim. Se acontecer alguma coisa, é culpa sua. Eu ficava indignada, irmã, ouvindo isso, mas não falava nada. Nesse tempo, eu tinha uma irmã bem chegada a mim, a irmã Mirna. Sempre tem uma, né? Hoje em dia, quem vem mais na minha casa é a irmã Clara, mas naquele tempo era a irmã Mirna. Contei tudo para ela, porque ela me viu chorando na igreja e me perguntou. Então eu contei tudo. Ela até riu e me disse: minha irmã, isso é só o Satanás, usando ele para te entristecer. Mas ele não vai tirar a sua paz. E nem vai fazer nada do que está falando, porque Deus não vai deixar. A irmã Mirna comprou uma briga comigo. Ela orava e jejuava por mim. Ela era a segunda dirigente do círculo de oração da igreja. E nós oramos aquele mês todo e jejuamos também. E o mês todo ele me provocou, me desprezou, me humilhou. E estava chegando também mais tarde do trabalho, dizendo que a mulher que ele tinha em casa não dava mais atenção para ele, só dava atenção para a igreja. Ele dizia que eu deveria me casar logo com o pastor, que era um enganador, um tarado e um ladrão. E os irmãos eram todos uns bestas, porque acreditavam naquele pastor. Porém, na verdade, era meu marido que não queria ficar mais perto de mim. E eu pedia perdão a Deus por ele, quando ele falava essas coisas do pastor. O pastor estava sempre em oração por ele, muito, porque eu pedia: pastor, ore pelo meu marido para o Senhor convertê-lo. E o pastor orava. Mas chegou o dia 22. Ele saiu para trabalhar
e disse que quando chegasse, queria me ver diferente, ou então a gente ia conversar. Fiquei em oração. À medida que as horas iam se passando, eu ficava mais aflita. Eu queria que Deus trabalhasse na mente dele e ele deixasse eu ser como eu era. Porém, o tempo passava e ele não mudava. Então, perto do meio-dia, eu recebi um telefonema. Alguém me dizendo que meu marido havia sofrido um acidente de moto e estava no hospital. Fui correndo para lá. Larguei tudo e quando cheguei lá, fiquei espantada. Era feio. Um carro grande bateu na moto dele e deixou a perna esquerda dele em um estado deplorável. Foi uma correria. Naquele ano não teve festa de Natal nem para nós, nem para ninguém da família. Passei até a virada do ano no hospital. Meu marido ficou internado 6 meses. Quando voltou para casa, ainda estava com problemas na perna. Não conseguia se mover, nem muito menos andar. Ficou muito tempo acamado. Depois apareceu outro problema na perna e os médicos então sugeriram a amputação da perna dele. Aí ele entrou em desespero. Foi então que o meu pastor e alguns diáconos da igreja, a convite meu, passaram a visitá-lo para poder orar por ele. E depois de eu muito insistir e pelo desespero dele, ele aceitou. Durante os louvores, ele chorava muito. No início, ele tentava disfarçar, mas, à medida que o tempo passou, ele ficou amigo do pastor, e então ficava à vontade, e se quebrantava, e se derramava na hora dos louvores e da palavra. Um belo dia, o pastor perguntou se ele queria aceitar Jesus. O pastor disse que Jesus queria curá-lo, colocá-lo de pé. Então, ele acreditou e entregou sua vida a Cristo. Depois disso, Jesus o curou e o levantou rapidamente. Em questão de semanas, ele já estava andando, esbanjando felicidade, como porteiro da igreja, recebendo os irmãos para o culto. No caso dele, ele não veio pelo caminho mais fácil, mas Deus sabe, irmãos, como trabalhar. Hoje, o meu marido me entende. Ele me ama como Deus quer que eu seja. Hoje eu tenho paz, meu marido tem paz, minha casa tem paz. É claro que nós não vivemos no país das maravilhas. Temos sim problemas e conflitos, mas nada comparado com o que vivíamos antes. E foi assim que nós saímos do mundo, das trevas, para a maravilhosa luz do Senhor. Eu sei que com cada um Deus faz de uma forma diferente, mas com a gente foi assim. E eu sei que isso é para a glória de Deus.